bem-vindo ao Tagarelando Show. Hoje o Tagarelando Live está aqui, nos jardins da Igreja Nossa Senhora Imaculada. Os Capuchinhos, igreja tão querida por todos nós, né? E adivinha com quem vai ser o nosso papo? Com ele, Frei Jaime Bétega. Vamos encontrar? Vem comigo. Olá, Frei! Olá, tudo bem? Bom? Tudo que ótimo. alegria lhe encontrar! Obrigado, igualmente. Ai, vamos sentar um pouquinho? Vamos sentar. Com licença. Aqui em Caxias do Sul não tem como a gente não conhecer ele, o Frei Jaime Bétega. Nem tanto. Eu começo todas as minhas manhãs com a sua mensagem. Opa. E acredito que muitos dos que estão nos assistindo também. Muito Que obrigado. alegria te ter aqui conosco, Frei. Alegria minha. Muito obrigado por estarem aqui. Aqui nesse espaço que eu gosto tanto, tenho um amor muito grande por essa nossa igreja, nossa paróquia e principalmente pelo nosso povo, nossa comunidade. Com certeza, a gente está no jardim da igreja, eu não conhecia ainda, e realmente belíssimo. Nós temos o São Francisco de Assis ali atrás, né? Sim, temos. E o senhor, e falando em São Francisco de Assis, o senhor também tem uma ligação muito grande com ele, né? Nós somos franciscanos capuchinhos, isto é, a regra de vida que São Francisco deixou, ele escreveu como deveria ser a vida de quem quisesse viver daquele jeito, daquela proposta. Ele escreveu uma regra e nós seguimos, enquanto franciscanos, capuchinhos, nós seguimos esta regra. Vejam que ele escreveu algo tão significativo que já são mais de 800 anos e continua muito presente, muito atual, que é essa questão de postura de vida, minoridade, humildade. E também Francisco de Assis conseguiu pegar o sagrado dos templos e levar para o grande templo, que é a natureza, que é o planeta. Hoje, até já podemos dizer, saudoso Papa Francisco, sim, gostava muito de falar da casa comum, que nós habitamos a mesma casa, que é o planeta Terra. E Francisco de Assis, no seu tempo, ele tentou imprimir um ritmo de fraternidade na relação com a obra da criação. Foi dele que se cunhou as expressões o irmão Sol, a irmã Lua, a mãe Terra, a irmã Água, o irmão Fogo. E ele até chamou de irmão o Lobo, o irmão Lobo. Todos então os animais. Aí que entra também como sendo o protetor dos animais. E Frei, me diz uma coisa, o senhor sempre quis entregar a sua vida assim a Deus? Da onde veio essa vocação? Eu sempre quis ajudar o próximo. Isso era uma verdade na minha existência. Claro que tu vai adiante e tu não te dá por conta disso. Tu não tem consciência, às vezes, do que é mesmo esse querer ajudar o próximo. Mas depois tu faz uma releitura de como é que foram os teus primeiros passos. Na verdade, eu não tinha pensado de ser frei, de ser padre, não. E o que aconteceu? A minha família é aqui do interior de Caxias e eu vim para Caxias para estudar e trabalhar. E acabei trabalhando na editora São Miguel. E a editora São Miguel, os freis trabalhavam, em grande número de freis. Vendo como eles trabalhavam e viver em grupo, eles viviam em grupo, eu fui entendendo que era esta a minha vida. Que eu tinha encontrado, a partir do desejo de ajudar, eu também consegui encontrar um formato de vida. Que era o formato da vida capuchinha, franciscana capuchinha. Então, foram as coisas da vida. Quantos anos? Eu tinha 15 anos. Super 15 jovem. Anos, 15 anos. Aí eu entrei para o seminário e quando eu entrei para o seminário eu sabia que eu não voltaria mais atrás. Que lindo, né? Hoje a gente não vê mais tantos jovens seguindo a... Não se vê tantos, mas tem. Qual é o fenômeno também? Diminuíram o número de filhos por família, diminuiu significativamente. Eu venho de uma família de 6.
A né? família do meu pai também eram 6, uma estudou para freira e um era padre. Hoje já são menos filhos, né? Mas é interessante que tem surgido não mais os pequenos, mas surgido assim, ó, às vezes pessoas já formadas em faculdade, já feito uma experiência de vida e vai entendendo que pode ser diferente a opção de vida. Hoje já faz quantos anos que o senhor está na... E já são há muitos anos, muitos anos que eu estou, imagina, eu já tenho 37 anos de ordenação sacerdotal, mas eu fiz os estudos antes, né? Porque né, normalmente a gente faz, normalmente não, obrigatoriamente faz 2 faculdades antes de começar o exercício mesmo do sacerdócio. E depois tu tem também oportunidade de estudar também depois, Sim, né? a vida toda, A vida né? toda, né? Que foi o meu caso. Eu fiz filosofia, fiz filosofia aqui na UFRGS, teologia na PUC em Porto Alegre. Depois eu voltei, depois de uns anos, fazer administração de empresas na UFRGS. Por E isso aí, que tem aí uma vida na literatura gigantesca, né? Com inúmeros livros. Sim, sim. E também eu sempre gostei do estudo. E fiz pós, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo dentro dessa realidade das organizações. Sempre o mundo do trabalho. Como eu fui para um chão de fábrica ainda jovem, a gente começava com 14 anos, eu também sempre entendi que a vida no local de trabalho, a vida precisa ser olhada com um olhar muito compassivo. Foi por isso que eu fiz a tese do doutorado em cima da compaixão. Olha A que compaixão na maravilhoso. relação entre líder e liderado. Então, essas coisas todas que tu vai tendo, dá para dizer que são tuas crenças, tuas convicções, e que tu busca Vai se firmando cientificamente também confirmar isso. todos os dias. Sim. E eu acho que é isso que nós precisamos sempre, né? Para você que está nos assistindo, está gostando, já deixa teu like, compartilha, ativa o sininho se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ativa o sininho para estar sempre por dentro de tudo. E de sininho eu entendo também, né? Porque a gente toca o sino, né? Muito, né? E o senhor também tem página no YouTube? Sim, tenho. A igreja está muito ativa, né, nas redes sociais. Sim. E o senhor também. Hoje dá para dizer, uma pessoa cunhou uma expressão que eu achei legal. Ele diz, olha, tem uma paróquia de fibra ótica. Isto é, tu atinge uma multidão de pessoas que não têm condições, às vezes, de sair de casa, mas também tu atende pessoas de outros lugares que gostariam de estar... Que gostam de ti, que gostam, né, da maneira como o senhor faz a missa. Sim, o pessoal vai se identificando, né? Muito. Identificando. Agora é aquele momento que a gente tanto espera. Momento beleza com a doutora Anica Nevesi. Olá, meu nome é Anica Nevesi, eu sou dermatologista e hoje eu venho falar sobre um assunto muito prevalente, né, na nossa população, que é o melasma. Manchas acastanhadas, né, que surgem no rosto, geralmente após a gestação, mas podem surgir em qualquer época da vida. E essas manchas incomodam muito porque elas são de difícil tratamento. Então eu vou ensinar uma dica para vocês que vale ouro. Pessoal, quando a gente pensa em tratar o melasma, em clarear ele, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês precisam usar todos os dias, com chuva, com sol, com tempo nublado, protetor solar com cor. Por que com cor? A cor dificulta a penetração da radiação na nossa pele, faz uma verdadeira barreira mecânica, um muro. E então não existe tratar melasma sem a gente ter uma boa rotina, né, de aplicação e reaplicação do protetor solar com cor. Ou um protetor solar sem cor com maquiagem por cima. Os dois valem. Frei, e me conta um pouquinho mais dos teus projetos. A gente acompanha a história aí da Mão Amiga e o quão bem ela faz para a nossa comunidade, né? Quais são os projetos para esse ano? Olha só, nós iniciamos o Mão Amiga num momento onde nós tínhamos e temos ainda a LEFAM, Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados.
porque é questão também de sermos uma entidade filantrópica. E o governo federal andou fazendo várias mudanças nas entidades filantrópicas. Aí nasceu Mão Amiga com uma simples intenção primeira. O mote primeiro foi: tem muita criança de 0 a 4 anos sem Sem escolinha. escola. E nós precisamos fazer alguma coisa para esses pais irem para o trabalho e a criança ser muito bem cuidada. E aí nasceu Mão Amiga, isto é, nós pagamos 50% de uma mensalidade de uma escolinha particular, cuja dona da escolinha também diminui o valor mensal, e os pais têm que ir para o mercado de trabalho e dar conta dos outros 50%. Por isso que o nome não é Mãos Amigas, mas Mão Amiga. Mão Amiga, isto é, uma mão nós podemos dar, a outra mão, quem tem que dar é a família. É a família. Então nasceu Mão Amiga. Depois, com o crescimento do Mão Amiga, com o crescimento, isto é, mais gente procurando, nós fomos diversificando também. E nós estamos num município onde o poder público, dentro da área da assistência social, ele, vamos falar a palavra terceiriza, o município acaba buscando parcerias, uma vez que o município com funcionalismo público não conseguiria fazer tanto. Tudo. Né? Então, aí abrem editais e nós participamos dos editais. O Mão Amiga, dá para dizer que é a forma organizada daquele meu desejo lá de pequeno ainda, de querer ajudar. Depois, como eu cursei administração de empresas, também eu tive a oportunidade de colocar também os conhecimentos de uma forma mais científica para fazer a gestão de um projeto que começou a crescer muito. Hoje nós estamos com... Dá para dizer que o Mão Amiga atende do primeiro choro até o último suspiro. Sim, porque tem todo um projeto Todos também projetos com os idosos. Com os idosos. Então, são projetos muito bonitos, né? O poder público confia a nós, né? Tem várias... Sabe que fazem, né? Não Sim. Basta só falar, tem que fazer. Sim, e depois a gente consegue também contribuir com aquilo que não tem verbas públicas, né? Não tem para tudo, e a necessidade é grande. Então, hoje nós temos, por exemplo, crianças para adoção, 10 casas. Nós temos 3 casas... 10 casas em Caxias com crianças para serem adotadas. 9 com 10 crianças cada uma e Grandes? uma com 20. Eles ficam do zero, né, sai do hospital, muitas vezes vem para nós, até completar 18 anos. Que loucura! Então, e temos 4 casas com moradores de rua, 3 casas com 40 vagas e uma com 60. Nós temos com idosos 2 espaços onde o idoso vai de manhã e volta de tarde. E ganha todas as refeições, tudo. Seria como um lar do idoso. Esse lar aquilo que nós fazemos com as crianças numa escolinha, se faz com o idoso num espaço específico. Depois... Que isso está acontecendo lá onde era o INSS? Não, lá onde que era o INSS, então ficou se chama Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI. É uma casa, um lar da velhice. É um lar da velhice. E lá onde que era o INSS, nós já completamos 1 ano que temos mais de 50 idosos. E agora, no comecinho de maio, chegam mais 49. E depois, o restante, para completar 125 idosos, chega até no mês de junho. Então, vamos ter 125 idosos. Mas para 40 vagas, chegaram 300 fichas de inscrições. Então, meu Deus, é muita coisa. E aqui uma coisa que eu tenho muita preocupação é que a criança, por si só, existe uma sensibilidade maior e existe uma parte legal que obriga o cuidado com a criança. O idoso está na solidão e tem muito sofrimento, muito sofrimento.
Então temos isso. E depois nós temos... E com o tempo eu acho que isso só vai aumentar, né, Vai Frei? aumentar, Porque hoje em vai dia aumentar. a nossa cidade está ficando uma Sim, cidade velha, o país sim, está ficando um país sim, mais velho. vai aumentar. E Sim, a gente não faz mais filhos? Quem sim. é que vai assumir essa bronca, E né? além disso, não existe mais a cultura de cuidar do idoso. Eu até sou muito insistente naquela questão de que os filhos, num determinado momento da vida, devem se tornar pais dos seus pais. E a maior parte dos filhos não querem essa missão de cuidar dos pais. Acham que isso não é uma obrigação, né? Não E tem. isso é muito Então, triste. então, o Mão Amiga é isso. Agora nós estamos começando com cursos Quantas pessoas profissionalizantes. estão lá trabalhando com todas... Atualmente passam de 400. E como que a gente faz para ajudar? Tipo, eu quero fazer parte, eu quero ser voluntária, eu posso? Pode. Se nós temos 400 funcionários, nós temos outro tanto de voluntários. Então as pessoas vão chegando de acordo com o seu tempo, com os seus dons, com o que gostam de fazer, a gente vai encaixando nos diversos serviços. Maravilhoso. O Mão Amiga é uma bênção, é Eu a minha imagino. paixão. Depois da igreja é a minha paixão, porque eu sempre quis ajudar e eu não sabia que uma amiga um dia chegaria a ser desse tamanho. O ano passado está completando um ano que nós tivemos as enchentes, né? E eu estava ali como voluntária e vendo quanta coisa uma amiga estava fazendo, levando caminhões de utensílios para todos os lados, né? Pois é, ainda bem que nós estamos numa região que ajuda bastante. O mundo não está Não perdido. está, a gente precisa resgatar e trazer essa humanidade, essa humildade, né, de volta. De volta, isso. Nós estamos no mês das mães e não poderíamos deixar de falar de Maria, né, Frei? Nossa, O que o senhor acha de nós irmos lá para dentro para ver um cantinho de Maria? vamos lá, porque Maria dá para dizer que é a padroeira da nossa paróquia. Maria com o título de Imaculada Conceição. E é tão bom saber que no céu nós temos uma mãe que olha por por todos. todos, que olha por todos. Então a gente já volta, fica aí. Agora, Frei, então, na Santa Igreja, essa igreja que é tão linda, né? Ela é bonita, muito bonita. E olha só, aqui no dia 13 de dezembro de 1986, eu fui ordenado padre. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Ai, que 10! Então, na igreja onde eu fiz meus primeiros passos enquanto jovem, adolescente, jovem, e depois aqui eu fui ordenado padre, e agora já completaram 34 anos que eu estou tá aqui. aqui. Não O senhor s- chegou a ir para outras paróquias? Eu comecei, fui ordenado sacerdote aqui e fui para o sul catarinense, Maracajá, entre Araranguá e Criciúma. Aham. Lá eu fiquei 4 anos e foi quando eu pedi para estudar. E daí me trouxeram de volta para fazer administração de empresas na UX. E fiquei aqui. Não fiquei sempre à frente, porque eu também, com o doutorado, eu fiquei fora também daqui um tempinho. Uhum. E eu ocupei outras funções, mas sempre ajudei aqui. Então, dá para dizer que são 34 anos aqui, respirando tudo isso, sonhando, buscando, melhorando. Aí tu olha o piso, tu lembra que foi na tua gestão que foi trocado. Tem tudo isso. Então, é muito mais do que um templo. É quase que a minha vida misturada com a vida que acontece aqui.
E as pessoas, tu já sabe onde elas sentam. Sabe que as pessoas sempre vão Pro mesmo praticamente no lugar. mesmo lugar, Então tu já sabe onde que elas sentam, e até às vezes eu brinco: "Olha, ficou vazio tal lugar lá. Onde é que tá Onde tu fulano que andava não veio? onde tu andava que ficou vazio lá". Então é bem legal tudo isso, é muita vida que tem aqui. E Muito. ela foi dedicada à Imaculada Conceição. Tem uma coisa que poucos sabem, quando eles estavam construindo, ela foi inaugurada em 1961. Quando eles estavam construindo essa igreja, chegou na metade da igreja, não tinha mais recursos. Uhum. A comunidade era pequena, isso aqui era tudo mato ainda, né? Sim. E aí decidiram parar pela metade e fazer metade da construção. E o nosso superior da época, Frei Celestino Dotti, ele chegou e disse: "Não, nós vamos terminar, de qualquer jeito nós vamos terminar". E ele foi buscar Os ajuda recursos. até no exterior, para poder terminar. E hoje a gente olha, eu digo: "Nossa, que bom que não foi parado pela metade, seria uma igrejinha". E olha que E olha que linda. linda que ela é uma construção despojada. Ela é Nós não temos nada que chame atenção. mais minimalista. Sim, ela tem um centro, e o centro, claro, é a Mãe Imaculada. Então, 8 de dezembro é o dia da festa dela, é a mãe que nós chamamos com carinho de Mãe de Jesus e também Nossa Mãe. Nós não adoramos imagens e nem adoramos Maria, nós adoramos a Deus. O católico adora a Deus. Uhum. Maria não ocupa o lugar de Deus. Maria é a mãe, e é a ternura feminina. Nós sempre dizemos que Maria é o abraço materno de Deus. E a nossa religião não seria completa se ela não Se não tivesse a tivesse uma ternura mãe, de Maria. com Olha o certeza. que é o Santuário de Caravaggio. Olha que são A os força santuários, que olha tem. o que é Aparecida em São Paulo. E eu digo, olha o que é a Imaculada Conceição Eu acho aqui. maravilhoso, eu acho que Sim, traz uma força muito grande. sim, Em 2021 eu passei por um câncer de mama. E às vezes a gente precisa passar por momentos difíceis para nós resgatarmos a fé. sim, Isso é uma coisa que o dia a dia eu acho que ele vai nos exigindo sim, muita coisa e a gente vai deixando para depois. sim, Parece que saúde vem de graça, que assim, eu não preciso pedir saúde porque é uma coisa que eu tenho em abundância. Eu sou jovem, eu nunca vou ter nada. E a gente segue um ritmo muito brabo. E de repente, quando cai uma notícia dessas, tu olha e tu tu diz, acorda. tu acorda. E a casa que sempre me acolhia era os Capuchinhos. Era Olha que lá que bom, eu ia e que eu rezava e que eu tinha certeza que eu ia passar por isso. que bom. Olha só, vale aquela máxima, se a gente não aprende no amor, Tem que aprender na dor. na dor. Só que e aí vem o senhor diz, né, que a imagem nos faz lembrar, né, a nos traz a fé de uma Sim, certa maneira. porque nós só temos imagem porque nós temos artistas É, que tentaram visualizar. Fica difícil imaginar o não visível, transportaram aquela. transportar. Eu todo mês, quando eu recebo a Santinha em casa, Que beleza, que é bacana, um parabéns. obrigada. É um momento, não que a gente não reze nos outros momentos, mas é um momento que a gente reúne a família para receber a Nossa Senhora e para ela Que bonito isso, para é rezar profundo. junto, para Isso ler a Bíblia. me faz lembrar uma frase que se usou muito tempo e se continua usando: "Família que reza unida, permanece unida". Isso é muito É importante, muito importante, muito importante. família que reza unida, permanece unida. Então que nós tenhamos, né, essa clareza também. Por isso, qual é o papel de Maria? Ela intercede, ela é intercessora. O que é intercessora no dia a dia? Olha só, às vezes os filhos em casa querem alguma coisa com o pai, mas não tem muita facilidade. O que eles fazem? Pede Eles para a vão para a mãe, né. mãe: "Mãe, fala tu com o pai,
Intercede por mim. Intercede por mim. Então, o que que Maria faz dentro da nossa espiritualidade cristã católica? Maria intercede junto a Deus por nós. Sempre. E isso é bonito, é muito bonito. Claro que tem que ter consciência de colocar cada coisa no seu lugar. Ele é o centro, nós adoramos a Ele. Sim. Mas nós temos Maria como a primeira. O Padre Zezinho canta uma canção dizendo que é a primeira cristã. Maria é a primeira cristã porque ela, depois de mãe, ela se tornou seguidora do próprio Filho Jesus. Ela seguiu Jesus. Então Maria é a primeira cristã. Mas nós temos os santos. Quem são os santos? Também são intercessores. Olha como é que seria o mundo sem São Francisco de Assis? Deus o livre. Como é que seria um mundo Sem Santo sem Antônio. Santo Antônio, que nós aqui temos o segundo padroeiro é Santo Antônio, né? Como é que seria um mundo sem Santo Antônio? Então tu não adora uma imagem, nem tu não adora os santos, nem adora Maria, mas tu chega até eles e vê o modo como eles viveram, a vontade de Admira, Deus, respeita. e aí tu diz, eu também posso viver de uma forma diferente. Uma forma diferente. Falando em Maria, foi lançado agora, em 2024, o filme de Maria de Nazaré. E eu assisti agora na Páscoa, junto com a família. E eu achei muito interessante. Eu não assisti Não ainda. assistiu? Então Ainda fica a não. dica aí para vocês. Mas a gente sempre ouve muito falar da história de Maria a partir da aparição de Gabriel, quando ele vem e diz que ela vai receber um bebê e tananã. E o que aconteceu antes? Ela é filha de quem? Ela veio da onde? O que passou antes de Maria ser escolhida? E aí fala sobre isso no filme. A própria Bíblia não fala muito de Maria antes do sim, antes da visita do anjo Gabriel. Mas o que a gente entende, e isso vale também para Jesus, o que se entende? Maria fazia parte daquele grupo de pessoas que aguardava a vinda do Filho de Deus ao mundo. A promessa que acompanhou o povo antigo. Maria fazia parte desse povo. Então, Maria tinha dentro de si a esperança de que um dia Deus iria visitar o seu povo mandando o Filho Jesus. Claro, ela nunca imaginava que ela seria escolhida. Por isso que ela pergunta, mas olha aqui, ó, eu não conheço homem algum, como é que vai ser tudo isso? E no final ela diz, não, eu aceito, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E ela aceitou. Bacana. É bonito. É muito bonita a história. Dizer que foi escolhida antes do nascer é dizer que ela fazia parte do povo da esperança. É, isso aí. Tanto é que se chamava esse povo do resto de Israel. Por quê? Era uma comunidade pequena. Que ia contra muitas coisas. Contra uma lei rígida, uma rigidez muito grande. E ela, no entanto, fez parte desse grupo que esperava a manifestação de Deus. Que é uma coisa muito Maria, né? E falando em rigidez, estamos aqui diante do nosso Papa Francisco, que veio para literalmente nos salvar, né, de uma rigidez. Ele abraçou os humildes, ele abraçou um povo muitas vezes rejeitado, ele fez mudanças dentro da igreja extraordinárias, né, Papa? O Papa Francisco, eu entendo que ele foi um presente de Deus num momento muito particular da humanidade. Num momento onde que a humanidade precisava dar uma paradinha e olhar para o centro. Precisava de acolhimento. De acolhimento. E o centro é a vida. E o Papa ensinou como tratar a vida. A acolhida, a não discriminação. Ele conseguiu acolher todas as diferenças todas. Ele olhou para o ser humano. Ele foi muito corajoso, né? Muito corajoso. Muito. Porque ele foi contra algumas coisas que era extremamente cartesiana dentro do catolicismo, né? Até o pedido de perdão, com todo aquele escândalo que aconteceu por trás dos muros, ele tem a coragem de dizer, olha, perdoem. E ele foi ao encontro de povos
que nunca tinham recebido um olhar, uma atenção. Ele foi um instrumento de paz. De paz. Nós temos que agradecer muito por termos tido Francisco. Isso ele passa uma ternura, né? Sim. Ele passa uma imagem muito Ele leve. é nosso, ele é lá de casa. É isso. Ele é alguém lá de casa. A gente nunca viu o Papa como alguém muito diferente, estranho. Não, ele era nosso. Ele usou um anel muito mais simples. Mais simples, o Crucifixo, ele deixou um pedido de que o caixão não fossem 3 caixões, fosse um simples. Ele pediu que na lápide do túmulo dele fosse escrito apenas Francisco. Sem título, sem Ele não nada. quis, né, ser Papa Francisco I. Sim. Ele Não. deixou de lado essas... Francisco. E ele foi muito feliz na escolha do nome. Muito. Muito, muito. Um argentino que ele mesmo disse que saiu do fim do mundo. Vejam que ele não estava cotado para ser Papa. Ele foi lá no último, nos 48 minutos do segundo tempo. Aí ele acabou fanático pelo time do coração. Sim, muito, muito. Ele falava todas as linguagens com todas as pessoas. Para a praia, casa ou campo, com Marco Polo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, uma exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marco Polo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Sempre deixamos a palavra paz, porque eu acho que aqui tem que ser um lugar da paz. Sempre. Nós precisamos que este lugar seja um lugar de muita paz. E aí está ela. E esse é o símbolo, né? Paz e bem. Sim, paz e bem. São Francisco, ao invés de dizer oi quando encontrava as pessoas, olá, ele dizia paz e bem. Ah, já é. E o nosso grupo de freis que está no Haiti e na República Dominicana, quando um diz paz e bem, o outro responde santa alegria. Ah, olha aí. Santa alegria. Paz e bem, santa alegria. Então são expressões para nós, elas são muito fortes. Muito fortes. E essa identidade que nós temos que é muito bonita. Muito Outro bonita. dia eu aprendi o salam aleikum, né? E sempre que vem um haitiano me falar, é saleik salam. Que é o meu Deus saúda o seu. Isso, eu achei isso. tão lindo. É bonito, é bonito. Porque para mim, Frei, não importa aonde, qual o templo que tu reze, sim. como que tu reza, Sim. mas me interessa é que tu creia, Sim. é que tu tenha fé, é que tu respeite a crença do outro, que Sim. tu entenda que é preciso ter algo maior. Sim, verdade. Isso é inerente à existência, né? O ser humano tem 4 dimensões. A dimensão física, tu tem um corpo, tem que dar conta do corpo. A dimensão intelectual, tu é um ser inteligente, tu pode expandir a tua inteligência. Tu tem uma dimensão afetiva, tu tem sentimentos, emoções, mas tu tem também uma abertura para o transcendente, que se chama dimensão espiritual. O que vem por primeiro nunca é a religião. Só tem religiões porque todo ser humano carrega consigo uma sede do infinito. Como é dado o nome para esse ser superior, depende da cultura, da educação recebida e tal. Mas todos sempre vão estar voltados para o alto. Para a eternidade. Para a eternidade. E isso é bonito. Eu acho que a gente olha pouco para o céu. Nós teríamos que olhar mais para o céu. Para a natureza. A gente estava comentando antes que a campanha da fraternidade desse ano é sobre a natureza. A natureza. Né? Porque nós moramos numa mesma casa que é o planeta. Interessante quando a gente diz, vou jogar isso fora. Não joga fora, só se joga num outro planeta. E olha, não é falta de inteligência, não é falta de conhecimento. Não. Para mim, é falta de espiritualidade. Porque o que a espiritualidade faz numa pessoa?
ela te torna uma pessoa mais amável, mais Pensa no outro, né? consciente, que é capaz de sair de si e ir ao encontro do outro. Eu Então acho que a isso gente tem esquecido muito os mandamentos, né? também, O também. amar a Deus e o amar ao Sim. próximo como a si mesmo. Eu acho que falta, às vezes, a gente se amar. Sim. E olha que Jesus foi prático, né? Os judeus chegaram a ter 613 normas, regras, mandamentos. Jesus pega os 10 mandamentos de Moisés, as tábuas da lei, e além disso, o que ele faz? Ele resume em dois amores. Então, seguir Jesus, ser cristão, é saber amar. Amar a quem? Amar a Deus e amar o próximo. Tão simples, né? Tão simples. Tão simples e tão difícil de ver a gente fazer. Ainda se faz aquele jejum de 45 dias? Se faz, tem um costume, uma tradição que, por exemplo, o cristão, normalmente nas sextas-feiras ele faz jejum. Não é um jejum de ficar sem comer, mas de não se exceder, não se exceder. E o papel maior do jejum não é nem voltado ao alimento como tal, mas supõe um autoconhecimento. E o que mais o jejum pede da gente, e ele manifesta isso, o autocontrole. Eu tenho que dominar A si mesmo. a mim mesmo para poder dar conta da vida. E nós nem sempre sabemos o que é ser capaz de privar-se de algo. Privar-se de A algo. gente nem está tendo controle emocional para coisas tão mais simples. Sim. Por isso que o jejum ele é extremamente pedagógico. E qual é o papel de uma pedagogia? É te ensinar alguma coisa a mais. E o ensinamento tu é dono da tua vida. Tu sabe o que é necessário e o que é desnecessário. O jejum te educa para escolhas e também te foca no essencial. Embora, biblicamente, se tem também uns acréscimos no jejum que eu acho sensacional. O que é fazer jejum? É também alargar o espaço para a caridade. Isto é, junto com o jejum, eu sou chamado também a ser alguém que reparte, que divide, que se torna solidário. Nesse sentido, também o jejum hoje nos chama a uma outra questão. Nós vivemos num mundo de muitas palavras. E olha só, jejuar buscando silêncio, jejuar de palavras. E às vezes eu brinco, olha só, se a gente fizesse jejum de fofocas, por exemplo. Nossa! Se a gente fizesse jejum de não julgar o próximo, de não condenar o outro. E como tem isso, Como? né? Ainda mais hoje, vivendo esse mundo digital, Sim, aonde as pessoas não têm mais medo de digitar, né? sim, Porque eu posso lhe xingar na rede social e vir aqui lhe dar um abraço. verdade, verdade. Só que como isso fere a pessoa que lê, né? Como isso tem prejudicado as pessoas. A gente tem tido um aumento significativo de suicídio Sim, e ninguém fala nada sobre isso, que Sim. é essa forma de nós, essa forma egoísta sim. e fofoqueira que a gente Sim. é, de julgadores. E até porque a gente desconhece limites. E uma vida com significado, ela supõe encontrar-se com limites. Nós temos. E o jejum te ensina a limites, o limite do teu corpo. Olha, a gente pode fazer vários jejuns a partir desse ano, né? Sim, nossa, muitos, muitos. Para além da comida, mas também da comida é importante. Às vezes tu come demais. Gula. Não vai te fazer bem. A gula, por exemplo. E nós vivemos numa região, né, que é difícil a gente não Incentiva. ter gula, porque Mas é uma quanto- comida boa aqui na Sim, Serra. sim. Mas olha só, e quanta gente que gostaria tem. só de umas migalhas nossas. Não, e quanta comida nós jogamos fora. Isso é Então, muito triste. temos que aprender a dinâmica do jejum, que te coloca primeiro
contigo mesmo, mas depois também te torna solidário com o próximo. Frei, que programa lindo. Eu Posso também lhe dar gostei. um abraço? Muito obrigada. Obrigado Obrigada também. por receber o Tagarelando, por abrir as portas, não só da igreja, mas também da sua vida para nós. Frei, muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês Obrigado. que nos assistiram. Aproveita, já nos siga no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, em todas as redes e, óbvio, te inscreve lá no YouTube, já ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O Tagarelando, terceira temporada, está sensacional. Eu espero que esse programa tenha tocado tenha melhorado não só o seu dia, mas também a sua alma. Paz e bem. Santa alegria! Vamos que vamos. Vamos que vamos! Tchau!